Você nunca vai imaginar quem eu sou. A garota humilde choca o milionário na festa. Todos riram dela, até que ela subiu ao palco e revelou algo que fez o salão inteiro silenciar. O milionário, antes arrogante, mal conseguia acreditar no que via. A chuva de verão caía torrencialmente sobre São Paulo quando Isabela Silva correu pela Rua Augusta, segurando uma sacola plástica sobre a cabeça, numa tentativa desesperada de proteger o cabelo que havia levado 2 horas para arrumar. Aos 24 anos, ela trabalhava como garçonete no restaurante Sabor Mineiro durante o dia e cursava administração à noite numa faculdade particular que pagava com muito sacrifício. Naquela quinta-feira, porém, tinha um compromisso diferente que a deixava nervosa e animada ao mesmo tempo. "Isa, você chegou!" gritou Camila, sua melhor amiga desde a infância, correndo para abrir a porta do apartamento na Vila Madalena. Pensei que não ia conseguir por causa da chuva. Eu não perderia isso por nada", respondeu Isabela, entrando no apartamento pequeno, mas aconchegante. "Ainda não acredito que você conseguiu esses convites." Camila trabalhava como assistente de eventos numa empresa de marketing que atendia clientes ricos e famosos. Naquela noite, havia conseguido 2 convites para uma festa beneficente no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, onde estariam presentes alguns dos empresários mais influentes do país. "Isa, você tem certeza de que quer fazer isso?" perguntou Camila, estudando a expressão determinada da amiga. "Quer dizer, vai ser um ambiente completamente diferente do que estamos acostumadas." Isabela se olhou no espelho do quarto de Camila. Era bonita de uma forma natural. Cabelos castanhos ondulados, olhos verdes expressivos, um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Mas crescera em cidade Tiradentes, filha de uma diarista e um mecânico, e sabia muito bem qual era seu lugar no mundo. Ou pelo menos achava que sabia. "Camila, você sabe qual é meu sonho desde sempre", disse Isabela, ajustando o vestido preto emprestado da amiga. "Abrir minha própria empresa, sair da situação da minha família. Esta festa pode ser a oportunidade de conhecer pessoas que podem me ajudar a chegar lá. Ou pode ser uma noitada divertida, onde a gente vai se sentir completamente fora do lugar", riu Camila. "Mas você tem razão. Não custa tentar." 2 horas depois, elas estavam no voo para o Rio de Janeiro. Isabela observava a paisagem pela janela, pensando em como sua vida poderia mudar naquela noite. Não estava interessada em encontrar um príncipe encantado. Estava interessada em encontrar oportunidades. Sai-se Twixa. Do outro lado da cidade, numa cobertura luxuosa em Ipanema, Leonardo Almeida ajustava o smoking italiano enquanto observava o movimento da praia através das janelas floor-to-ceiling de seu apartamento. Aos 32 anos, era herdeiro de um dos maiores grupos empresariais do Brasil, com negócios que iam de mineração à tecnologia. Alto moreno, com olhos castanhos penetrantes e um sorriso que já havia estampado várias capas de revistas, Leonardo tinha tudo que o dinheiro podia comprar, exceto a única coisa que realmente desejava: autenticidade. "Léo, o carro já está esperando", disse Marcos, seu melhor amigo e sócio, entrando no apartamento. "Você está pronto para mais uma noite fingindo que se diverte com essa turma?" "Não tenho escolha", respondeu Leonardo, ajustando os punhos da camisa. "Esta festa é importante para os negócios. Vão estar lá investidores europeus que podem ser fundamentais para a expansão da empresa." "E as mulheres?" provocou Marcos. "Ouvi dizer que Fernanda Medeiros vai estar lá. Vocês dois não estavam se conhecendo?" Leonardo fez uma careta. Fernanda era filha de um senador, bonita, educada, da mesma classe social que ele. Era exatamente o tipo de mulher que todos esperavam que ele namorasse. O problema era que conversas com ela eram previsíveis, superficiais, cheias de fofocas sobre pessoas que ele não se importava e assuntos que não o interessavam. "Marcos, tenho 32 anos e ainda não consegui ter uma conversa genuína com nenhuma mulher do nosso círculo social", disse Leonardo, pegando a carteira e as chaves. "Às vezes penso se existe alguém por aí que me veja como pessoa, não como uma conta bancária ambulante." "Cara, você está ficando filosófico demais", riu Marcos. "Vamos para essa festa. Fazemos os contatos necessários, bebemos um champanhe francês caro e voltamos para casa. Simples assim." Mas Leonardo tinha a estranha sensação de que aquela noite seria tudo,
menos simples. No táxi a caminho do Copacabana Palace, ele olhava as luzes da cidade e se perguntava quando havia parado de se emocionar com qualquer coisa. Sua vida era uma sucessão de reuniões importantes, jantares de negócios, eventos sociais, onde todos queriam algo dele. Há meses que não se sentia verdadeiramente surpreso ou interessado por nada. "Senhor Leonardo", disse o motorista, olhando pelo retrovisor. "Chegamos ao hotel." Ele desceu do carro e caminhou em direção ao salão onde acontecia a festa, cumprimentando pessoas conhecidas, sorrindo automaticamente, representando o papel que havia aprendido a interpretar desde criança. Mas naquela noite, sem saber porquê, esperava que algo fosse diferente. O salão do Copacabana Palace estava deslumbrante. Lustres de cristal iluminavam um ambiente decorado com flores exóticas. Garçons circulavam com bandejas de champanhe e canapés sofisticados, e uma orquestra tocava música clássica discreta. Isabela segurou o braço de Camila, tentando disfarçar o nervosismo enquanto observava o ambiente ao seu redor. "Meu Deus, Camila", sussurrou ela. "Tem certeza de que podemos estar aqui? Os convites são verdadeiros, Isa." "Relaxa", respondeu Camila, mas ela também parecia impressionada com a grandiosidade do evento. "Olha só, ali está o deputado Ricardo Santos, e aquela é a empresária Paula Mendes." Isabela reconhecia alguns rostos das revistas e jornais, mas se sentia como se estivesse assistindo a um filme do qual não fazia parte. Seu vestido preto, embora elegante, havia custado R$ 50 numa liquidação, enquanto as outras mulheres usavam criações que provavelmente custavam mais que seu salário anual. "Vamos pegar um drink e circular um pouco", sugeriu Camila. "Quem sabe você não consegue puxar conversa com alguém interessante." Elas se dirigiram ao bar, onde Isabela pediu um suco de laranja. Não se sentia confortável bebendo álcool numa situação onde precisava manter todos os sentidos alertas. Foi quando estava esperando o drink que percebeu alguém observando-a do outro lado do salão. Era um homem alto, de smoking impecável, cabelos escuros ligeiramente ondulados e olhos que mesmo à distância pareciam intensos. Ele estava cercado por um grupo de pessoas, claramente o centro das atenções, mas sua atenção estava voltada para ela. "Isa, aquele cara está te olhando", observou Camila seguindo seu olhar. "Eu sei, e acho que ele está vindo para cá." De fato, Leonardo havia se desculpado com o grupo e caminhava em direção ao bar. Havia algo naquela mulher que o intrigava. Talvez fosse a forma como ela observava tudo ao redor com curiosidade genuína, ou a maneira como não parecia estar performando para impressionar alguém como todas as outras pessoas na festa. "Boa noite", disse ele, aproximando-se das duas amigas. "Vocês não são do Rio, são?" "Somos de São Paulo", respondeu Isabela, tentando manter a voz firme. "E você?" "Deixe-me adivinhar. Paulista também, mas mora aqui no Rio." Leonardo sorriu, surpreso com a observação direta. "Errou. Sou carioca mesmo, nascido e criado. O que te fez pensar que era paulista?" "Seu sotaque não é totalmente carioca", disse Isabela, relaxando um pouco. "E você tem aquela pressa no olhar que é típica de quem vive em São Paulo, mesmo quando está tentando relaxar." A observação o deixou genuinamente impressionado. A maioria das pessoas que conhecia nas festas falava sobre tempo, fofocas ou negócios. Aquela mulher havia feito uma análise psicológica em 30 segundos. "Leonardo Almeida", disse ele estendendo a mão. "Isabela Silva", respondeu ela, apertando sua mão e sentindo uma corrente elétrica inesperada. "E eu sou Camila", disse a amiga, claramente tentando quebrar a tensão que havia se formado entre os dois. "Vou buscar uns canapés. Volto já." Camila se afastou discretamente, deixando Isabela e Leonardo sozinhos no bar. "E o que traz uma observadora tão perspicaz para uma festa beneficente no Rio?" perguntou Leonardo, genuinamente curioso. Isabela hesitou por um momento. Poderia inventar uma história, fingir que pertencia àquele mundo, mas algo nos olhos dele a fazia querer ser honesta. "Sou garçonete em São Paulo", disse ela, observando sua reação. "Estudo administração à noite e sonho em ter minha própria empresa um dia. Estou aqui porque uma amiga conseguiu convites e achei que poderia ser uma oportunidade de fazer networking." Leonardo ficou em silêncio por alguns segundos, processando a honestidade brutal da resposta.
Estava acostumado com pessoas que inventavam histórias, exageravam conquistas, mentiam sobre suas vidas para impressionar. A simplicidade e honestidade de Isabela o desarmaram completamente. "Que tipo de empresa você quer abrir?" perguntou ele. "Consultoria em gestão para pequenos negócios", respondeu Isabela, seus olhos brilhando com paixão. "Quero ajudar pessoas como meus pais, que têm pequenos negócios, mas não sabem como organizá-los direito, como crescer de forma sustentável. Seus pais têm um negócio? Minha mãe faz salgados por encomenda e meu pai tem uma pequena oficina mecânica. Eles trabalham muito, mas nunca conseguem sair do lugar porque não sabem como planejar, como reinvestir os lucros, como se organizar financeiramente." Leonardo a observou enquanto ela falava, notando a paixão genuína em sua voz, a forma como gesticulava quando se empolgava com o assunto. Era refrescante conversar com alguém que tinha sonhos concretos, propósitos reais. "E você?" perguntou Isabela. "O que faz da vida além de frequentar festas beneficentes caras?" A pergunta o pegou desprevenido. Não havia ironia ou malícia no tom dela, apenas curiosidade genuína. "Trabalho com negócios", respondeu ele vagamente. "Investimentos, principalmente." "Que tipo de investimentos?" "Diversos setores. Tecnologia, infraestrutura, alguns projetos sociais." Isabela o estudou cuidadosamente. Havia algo que ele não estava contando, alguma informação que estava omitindo, mas não pressionou. "Deve ser interessante", disse ela. "Eu adoraria entender melhor sobre investimentos. É uma das áreas que mais me interessam para a empresa que quero abrir." Eles conversaram por mais uma hora, transitando entre assuntos diversos. Leonardo descobriu que Isabela lia vorazmente sobre economia e negócios, que tinha opiniões fundamentadas sobre questões sociais, que sonhava em fazer a diferença no mundo de uma forma prática e tangível. Isabela, por sua vez, percebeu que por trás da aparência de playboy rico, havia um homem inteligente, bem informado, com ideias interessantes sobre responsabilidade social e empresarial. Havia momentos em que ele parecia estar performando, representando um papel, mas ocasionalmente deixava escapar comentários que revelavam profundidade e sensibilidade. "Isabela", disse Leonardo quando a orquestra começou a tocar uma música mais suave, "você gostaria de dançar?" Ela olhou ao redor, notando que outras pessoas haviam começado a dançar numa pequena pista improvisada. "Não sei se danço tão bem quanto as outras pessoas aqui", admitiu ela. "Eu garanto que você dança melhor que a maioria", disse ele, estendendo a mão. "E mesmo que não dançasse, não seria a parte mais importante." "O que seria a parte mais importante?" Leonardo sorriu, e pela primeira vez naquela noite foi um sorriso completamente genuíno. A companhia. Quando Isabela colocou a mão na dele e eles caminharam para a pista de dança, nenhum dos dois tinha ideia de que aquele momento mudaria suas vidas para sempre. A música suave ecoava pelo salão enquanto Leonardo e Isabela dançavam. Ela havia mentido sobre não saber dançar. Movia-se com uma graça natural que o surpreendeu, e havia algo na forma como se entregava à música que o fazia esquecer de tudo ao seu redor. Por alguns minutos, foi como se estivessem sozinhos no mundo. "Você dança muito bem para alguém que disse não saber dançar", murmurou Leonardo, aproximando o rosto do dela. "Minha mãe me ensinou quando eu era criança", respondeu Isabela, sorrindo. "Ela dizia que toda mulher deveria saber dançar, não importa de onde viesse. Sua mãe parece ser uma mulher sábia. Ela me ensinou que dignidade não tem preço e que a gente pode estar em qualquer lugar se comportar com classe, desde que seja verdadeiro com quem é." As palavras dela tocaram Leonardo de uma forma que não esperava. Há anos que frequentava eventos como aquele, cercado de pessoas que fingiam ser algo que não eram, que mudavam de personalidade dependendo de com quem estavam falando. "Isabela, posso te fazer uma pergunta?", disse ele quando a música terminou. "Claro. Você não tem medo de estar aqui neste ambiente sabendo que é completamente diferente do seu mundo?" Isabela o olhou diretamente nos olhos. "Tenho. Mas sabe o que me dá mais medo? Passar a vida inteira me perguntando, e se? E se eu tivesse tido coragem? E se eu tivesse tentado? Prefiro tentar e fracassar do que nunca tentar." Leonardo sentiu algo se mexer dentro dele, uma admiração que não sentia por ninguém há muito tempo. Estava acostumado com pessoas que tinham tudo servido na bandeja, que nunca precisaram lutar por nada.
A coragem de Isabela, sua determinação de estar ali apesar do medo, era something que ele não encontrava em seu círculo social. Leonardo! A voz de Marcos interrompeu o momento. Cara, você desapareceu. Os alemães estão querendo falar com você sobre o projeto da Bahia. Leonardo suspirou, lembrando-se de onde estava e por que estava ali. Negócios. Sempre negócios. Isabela, eu preciso... São compromissos de trabalho, disse ele, claramente relutante em se afastar. Sem problema, respondeu ela, embora houvesse uma pontada de decepção em sua voz. Obrigada pela dança. Espera, disse ele rapidamente. Você vai ficar aqui ainda? Acho que sim. Por mais algumas horas. Então te procuro depois, ok? Isabela assentiu e o observou se afastar com Marcos em direção a um grupo de homens de meia idade, claramente importantes, que o cumprimentaram com reverência exagerada. Havia algo na forma como tratavam Leonardo que a intrigava. Não era apenas respeito, era quase submissão. Isa! Camila apareceu ao seu lado, com os olhos brilhando de curiosidade. Quem é aquele cara? Vocês estavam grudados há 1 hora. Leonardo Almeida. Trabalha com investimentos. Só isso que você descobriu? Camila parecia decepcionada. Isa, o cara é claramente podre de rico. Olha a forma como as pessoas tratam ele. Isabela observou Leonardo interagindo com o grupo de empresários. Era verdade. Havia uma deferência no tratamento que recebia que ia além do normal. Mas o que mais a impressionava era como ele parecia desconfortável com toda aquela atenção. Vem, vamos dar uma volta, sugeriu Camila. Quero te apresentar para algumas pessoas que podem ser úteis para a sua futura empresa. Elas passaram a próxima hora circulando pelo salão. Isabela conversou com um contador que trabalhava com pequenas empresas, uma advogada especializada em direito empresarial, e até mesmo com uma empresária que havia começado do zero e agora tinha uma cadeia de lojas de roupas. Foram conversas produtivas, contatos genuinamente úteis, e ela se sentiu mais confiante sobre ter vindo à festa. Por volta das 2 da manhã, muitos convidados já haviam ido embora, mas um grupo menor havia migrado para o terraço do hotel, onde a vista da praia de Copacabana era deslumbrante sob a lua cheia. Isabela estava admirando a paisagem quando sentiu alguém se aproximar. Bonita vista, não é? Disse Leonardo, posicionando-se ao lado dela na mureta. Impressionante, concordou ela. Terminou seus compromissos de trabalho? Por hoje, sim. E você? Conseguiu fazer os contatos que queria? Alguns. Foi uma noite produtiva, disse Isabela, virando-se para encará-lo. Leonardo, posso te fazer uma pergunta agora? Claro. Quem você realmente é? A pergunta o pegou desprevenido. Como assim? Durante toda a noite observei como as pessoas te tratam. Não é só respeito por alguém bem-sucedido. É diferente. E você parece estar representando um papel às vezes. Leonardo ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o mar. Ninguém jamais havia feito essa observação para ele. Por que essa pergunta é importante para você? Perguntou ele finalmente. Porque gostei de conversar contigo hoje. Porque há muito tempo não conheço alguém que me faça querer saber mais. Mas não gosto de jogos, Leonardo. Se você é casado, noivo, ou se está mentindo sobre quem é, prefiro saber agora. A honestidade brutal dela o desarmou novamente. Leonardo se virou para encará-la, vendo a sinceridade em seus olhos verdes. Não sou casado nem noivo, disse ele. Mas você tem razão sobre o resto. Eu não contei toda a verdade sobre quem sou. Então me conta agora. Leonardo respirou fundo. Meu nome completo é Leonardo Almeida Costa. Sou CEO e principal acionista do Grupo Almeida Costa. Talvez você já tenha ouvido falar. Isabela sentiu o sangue gelar. Claro que já havia ouvido falar. O Grupo Almeida Costa era um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil, com negócios em mineração, construção civil, tecnologia e agronegócios. Leonardo não era apenas rico, era um dos homens mais poderosos do país. Por que não me contou antes? Perguntou ela, sua voz saindo mais fria do que pretendia. Porque queria que você me conhecesse como pessoa, não como uma posição no ranking da Forbes, respondeu Leonardo. Isabela, você não faz ideia de como é refrescante conversar com alguém que não quer nada de mim. Como você sabe que eu não quero nada? Porque você está brava comigo por eu ser quem sou, não feliz.
Isabela o estudou cuidadosamente. Era verdade. Sua primeira reação havia sido de irritação, não de interesse renovado. Estou brava porque mentiu, disse ela, ou pelo menos omitiu, e porque agora tudo que conversamos hoje parece diferente. Por quê? Eu sou a mesma pessoa com quem você dançou há 2 horas. Não, não é, disse Isabela, afastando-se da mureta. Agora você é Leonardo Almeida Costa, CEO bilionário. E eu sou Isabela Silva, garçonete de São Paulo que estuda numa faculdade particular de segunda linha. Nossos mundos não se misturam, Leonardo. E se eu não me importar com isso? Mas eu me importo, disse ela suavemente, porque não quero ser mais uma diversão exótica na sua vida de rico entediado. As palavras dela foram como um soco no estômago de Leonardo. Você realmente acha que é isso? Não sei o que pensar, admitiu Isabela. Só sei que quando achei que você era apenas um cara bem-sucedido, pude imaginar que talvez tivéssemos algo em comum. Agora o quê? Agora sei que você pode comprar tudo o que eu sonho ter. E isso muda tudo. O silêncio entre eles se estendeu por longos minutos, preenchido apenas pelo som das ondas batendo na praia lá embaixo. Leonardo observava Isabela, vendo o conflito em seus olhos, a forma como ela cruzara os braços defensivamente. Isabela, posso te contar uma coisa? Disse ele finalmente. O quê? Você é a primeira pessoa em anos que ficou brava ao descobrir quem eu sou. Todo mundo sempre fica animado, interessado, subserviente. Você está me rejeitando por eu ter dinheiro. Isso é novo para mim. Não estou te rejeitando pelo dinheiro, corrigiu ela. Estou te rejeitando pela mentira e pela impossibilidade da situação. Que impossibilidade? Isabela riu, mas não havia humor no som. Leonardo, você é literalmente um dos homens mais ricos do Brasil. Eu moro num apartamento de 2 cômodos em Cidade Tiradentes com meus pais. Trabalho 10 horas por dia para pagar uma faculdade que você provavelmente poderia comprar sem sentir no orçamento. Nossos mundos são incompatíveis. E se eu te dissesse que não me importo com isso, eu diria que você está sendo ingênuo ou condescendente. Leonardo se aproximou dela, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Isabela, há 3 horas você me disse que prefere tentar e fracassar do que nunca tentar. Por que essa regra não se aplica a nós? Porque algumas diferenças são grandes demais para serem superadas, respondeu ela, mas sua voz estava menos firme. Como você pode ter certeza se não der uma chance? Isabela o olhou vendo a sinceridade em seus olhos. Havia algo nele que a atraía profundamente, mas sua experiência de vida a ensinara a ser cautelosa com homens ricos que apareciam oferecendo sonhos. Leonardo, o que você quer de mim? Perguntou ela diretamente. Honestamente, quero te conhecer melhor. Quero ter mais conversas como a de hoje. Quero descobrir se essa conexão que senti é real ou apenas fruto da novidade. E depois, quando a novidade passar? Não sei, admitiu ele. Mas sei que não quero deixar você ir embora amanhã sem pelo menos tentar descobrir. Isabela sentiu seu coração acelerar. Havia algo na vulnerabilidade dele que a tocava, mas sua cabeça gritava sinais de alerta. Leonardo, pessoas como nós não ficam juntas na vida real. Isso só acontece em filmes. Talvez seja hora de reescrever as regras da vida real. Antes que Isabela pudesse responder, Camila apareceu no terraço, claramente agitada. Isa, desculpa interromper, mas nosso voo é às 7 e já são quase 3 da manhã. Precisamos voltar para o hotel para pegar nossas coisas. A realidade caiu sobre eles como um balde de água fria. Isabela precisava voltar para São Paulo, para sua vida real, para seu trabalho no restaurante no dia seguinte. Está certo, disse Isabela, olhando uma última vez para Leonardo. Foi uma noite interessante. Espera, disse Leonardo rapidamente. Me dá seu número, por favor. Isabela hesitou. Dar seu número significava manter a porta aberta para algo que provavelmente só a machucaria. Isabela, disse Leonardo, percebendo sua hesitação. Você disse que tem medo de passar a vida se perguntando, e se? Eu também tenho esse medo. Me dá uma chance de não ter que me perguntar e se sobre você. Contra seu melhor julgamento, Isabela pegou o celular dele e digitou seu número. Mas Leonardo, disse ela, devolvendo o aparelho, se você ligar, seja honesto sobre suas intenções. Não brinque comigo. Prometo, disse ele,
e havia algo em sua voz que a fez acreditar. Isa, a gente realmente precisa ir, insistiu Camila. Isabela se afastou, mas parou antes de entrar no elevador. Leonardo, sim? Se você ligar, não seja o CEO bilionário. Seja o homem com quem dancei hoje à noite. As portas do elevador se fecharam, levando Isabela embora e deixando Leonardo sozinho no terraço, olhando para o celular com o número dela na tela. 2 semanas se passaram sem nenhum contato. Isabela voltara à sua rotina. Trabalho no restaurante, faculdade à noite, fins de semana estudando. Tentava convencer a si mesma de que era melhor assim, e Leonardo provavelmente havia esquecido dela assim que encontrou a próxima novidade interessante. Mas às vezes, durante o trabalho, se pegava lembrando da conversa deles, da forma como ele a olhava, de como se sentia quando dançavam. Eram memórias que a distraíam e a incomodavam ao mesmo tempo. Isa, você está no mundo da lua hoje, observou seu colega de trabalho, Bruno, servindo pratos numa mesa próxima. Estou bem, mentiu ela, balanceando uma bandeja com 3 pratos. Está pensando naquele cara da festa, né? Disse Camila, que havia vindo almoçar no restaurante. Isa, esquece ele. Homem rico que promete ligar e não liga é clichê por um motivo. Isabela estava para concordar quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Atendeu ela, afastando-se para um canto mais reservado. Isabela? É o Leonardo. O coração dela disparou. Oi, sei que prometi ligar há 2 semanas, mas precisava de tempo para pensar no que dizer. E decidiu o quê? Que quero muito te ver novamente e que tenho uma proposta que pode interessar você. Que tipo de proposta? Profissional. Lembra que você disse que quer abrir uma empresa de consultoria para pequenos negócios? Lembro. Que tal se eu te oferecesse a oportunidade de fazer isso agora? Com investimento, estrutura, tudo o que você precisa? Isabela ficou em silêncio, processando a oferta. Era tudo o que sempre sonhara, mas vindo dele, parecia suspeito. Leonardo, por que você faria isso? Porque acredito em você. E porque quero uma desculpa para te ver com frequência enquanto você desenvolve o projeto. Não aceito caridade, disse ela firmemente. Não é caridade. É um investimento. Eu colocaria o dinheiro. Você colocaria o conhecimento e a dedicação. Sociedade meio a meio. A oferta era tentadora demais para ser verdadeira e perigosa demais para sua paz de espírito. Leonardo, preciso pensar. Claro, mas Isabela, se aceitar, não será porque sou rico. Será porque você é competente e merece esta oportunidade. Quando Isabela desligou o telefone, sabia que sua vida estava prestes a mudar novamente. A questão era, ela teria coragem de deixar que mudasse? Isabela passou 3 dias sem conseguir dormir direito, pensando na proposta de Leonardo. Ela havia pesquisado sobre ele na internet e descoberto que era ainda mais influente do que imaginava. Não apenas um empresário de sucesso, mas alguém que aparecia regularmente em listas de pessoas mais poderosas do país. Isso só aumentava sua desconfiança sobre os verdadeiros motivos dele. Na sexta-feira à noite, após mais um dia exaustivo no restaurante, ela chegou em casa e encontrou seus pais assistindo ao noticiário na pequena sala do apartamento. Isa, que cara feia é essa? Perguntou sua mãe, Dona Rosa, uma mulher de 48 anos, que trabalhava como diarista há mais de 20 anos. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Não, mãe. É só uma oportunidade que apareceu. Que tipo de oportunidade? Perguntou seu pai, João, sem tirar os olhos da televisão. Isabela hesitou. Como explicar para seus pais que um bilionário havia lhe oferecido sociedade numa empresa? Como contar sobre Leonardo sem soar completamente maluca? Um investidor quer fazer sociedade comigo numa empresa de consultoria, disse ela, omitindo detalhes. Dona Rosa imediatamente deixou de lado a revista que estava folheando e olhou para a filha com atenção total. Sociedade. Isa, você tem certeza de que isso não é golpe? Esses ricos não fazem favor para pobre de graça. Não é favor, mãe. Seria um investimento. E você conhece esse investidor como? Perguntou João, finalmente virando-se para ela. Conheci numa festa beneficente no Rio. Os pais se entreolharam com aquela expressão que Isabela conhecia bem. Preocupação misturada com desconfiança. Minha filha,
disse Dona Rosa, levantando-se e sentando ao lado dela no sofá. Você é inteligente, estudiosa, trabalhadora, mas às vezes é ingênua. Homem rico que oferece dinheiro para a menina pobre sempre quer algo em troca. Mãe, não é assim. Como você sabe, interrompeu João. Isa, você tem 24 anos, trabalha desde os 16, está se matando para pagar a faculdade. De repente aparece um cara oferecendo tudo de bandeja? Isso não existe. Isabela sentiu a irritação crescer, mas sabia que seus pais estavam sendo protetivos, não críticos. E se for uma oportunidade real? E se eu disser não e passar o resto da vida me arrependendo? E se você disser sim e se ferrar bonito? Rebateu João. Reza, a gente não tem dinheiro para te ajudar se der errado. Você sabe disso. A realidade das palavras do pai a atingiu em cheio. Se aceitasse a proposta de Leonardo e algo desse errado, não teria rede de proteção. Não poderia voltar para a casa dos pais e se sustentar enquanto reconstruía a vida. Eles mal conseguiam se sustentar. Isa, disse Dona Rosa, segurando sua mão, conta a verdade para a gente. Esse homem, você gosta dele? A pergunta pegou Isabela desprevenida. Por que pergunta isso? Porque conheço minha filha. E sei quando ela está confundindo oportunidade de negócios com sentimentos. Isabela se levantou e foi até a janela, observando o movimento da rua. Cidade Tiradentes à noite era um contraste gritante com o luxo do Copacabana Palace. Pessoas voltando do trabalho em ônibus lotados, crianças brincando na rua sob a luz dos postes, o som constante do trânsito misturado com música alta, vinda de algum bar próximo. Talvez, admitiu ela finalmente, mas isso não muda o fato de que a proposta pode ser real. Ou pode ser a forma dele de te manter por perto, disse Dona Rosa suavemente. Filha, você é bonita, inteligente, diferente das mulheres que homens como esse normalmente conhecem. Para ele você é novidade. A pergunta é, o que acontece quando a novidade passar? No mesmo momento, em seu apartamento em São Paulo, Leonardo estava tendo uma conversa similar com Marcos, que havia vindo jantar e ficado para uma partida de pôquer com alguns amigos em comum. Léo, você está louco, disse Marcos, embaralhando as cartas. Oferecer sociedade para uma garota que você conheceu uma vez? Isso não é investimento, é loucura. Por que seria loucura? Perguntou Leonardo, organizando suas fichas. Ela tem conhecimento, determinação, uma visão clara do mercado que quer atender. E você tem certeza de que não está confundindo atração física com senso de negócios? Provocou Ricardo, outro amigo presente. Eu sei distinguir uma coisa da outra, respondeu Leonardo, mas sua voz não soou muito convincente. Léo, disse Marcos, parando de embaralhar e o encarando seriamente. Você quer um conselho de amigo? Esquece essa garota. Pode até sair com ela algumas vezes, se quiser. Mas envolver negócios, isso só vai dar problema. Que tipo de problema? Do tipo que acaba destruindo os dois, interveio Ricardo. Cara, vocês são de mundos diferentes. Quando a paixonite passar, vai sobrar um contrato de sociedade complicado e um coração partido. Leonardo bebeu um gole de uísque, considerando as palavras dos amigos. Eles tinham razão sobre os riscos, mas havia algo em Isabela que ele não conseguia esquecer. E se não for apenas paixonite? Perguntou ele. Léo, você já teve quantas namoradas nos últimos 5 anos? Perguntou Marcos. Várias, mas... E quanto tempo duraram? No máximo 6 meses. Mas essa é diferente. É o que você sempre diz no início, riu Ricardo. Lembra da Fernanda, da Patrícia, da Juliana? Todas eram diferentes no começo. Leonardo ficou em silêncio, reconhecendo a veracidade das observações. Ele tinha um histórico de se interessar intensamente por mulheres no início e perder o interesse rapidamente quando a novidade passava. Mas dessa vez é diferente, insistiu ele. Isabela me desafia, me faz pensar, me faz querer ser uma pessoa melhor. Por 2 semanas, disse Marcos. Léo, como seu amigo, estou te pedindo para pensar bem. Se você realmente gosta dela, encontre uma forma de ficar com ela que não envolva negócios, porque misturar amor e dinheiro é receita para desastre. No sábado de manhã, Isabela acordou com uma mensagem de Leonardo. Posso te levar para conhecer um projeto que pode te interessar? Sem pressão sobre a sociedade. Só quero mostrar algo relacionado ao que você quer fazer.
Ela hesitou por alguns minutos antes de responder. Onde? Te busco às 14 horas. Vista algo confortável. Às 14 horas em ponto, um carro preto parou em frente ao prédio de Isabela. Ela desceu usando jeans, tênis e uma blusa simples, imaginando aonde ele a levaria. Ficou surpresa ao ver que não era Leonardo dirigindo, mas um motorista uniformizado. Boa tarde, senhorita Isabela, disse o homem educadamente. O senhor Leonardo está te esperando no destino. Durante o trajeto pela cidade, Isabela tentou adivinhar para onde estavam indo. Quando o carro parou numa rua em Capão Redondo, uma das periferias mais pobres de São Paulo, ela ficou completamente confusa. Leonardo estava parado na frente de um prédio modesto, mas bem conservado, conversando com uma mulher de meia idade. Quando viu Isabela se aproximar, ele sorriu e foi ao seu encontro. Isabela, quero te apresentar para a Dona Carmen, disse ele. Ela coordena um projeto muito especial aqui. Dona Carmen era uma mulher negra de uns 50 anos, com um sorriso caloroso e olhos que demonstravam inteligência aguçada. Muito prazer, querida, disse ela, cumprimentando Isabela. O Leonardo me contou que você quer trabalhar com consultoria para pequenos negócios. É verdade, respondeu Isabela, ainda confusa sobre onde estava. Então vem comigo. Quero te mostrar uma coisa que pode te inspirar. Eles entraram no prédio, que havia sido transformado numa espécie de centro empresarial comunitário. Havia várias salas pequenas, cada uma ocupada por um negócio diferente. Uma padaria, um ateliê de costura, um salão de beleza, um estúdio de informática. Este é o Centro de Empreendedorismo Popular da Zona Sul, explicou Dona Carmen enquanto caminhavam pelos corredores. Oferecemos espaço subsidiado e consultoria gratuita para pessoas da comunidade que querem abrir pequenos negócios. Como funciona? Perguntou Isabela, genuinamente interessada. As pessoas vêm com uma ideia e nós ajudamos a transformar em negócio real. Ensinamos planejamento financeiro, marketing básico, gestão, questões legais. E oferecemos um espaço físico por um preço que eles conseguem pagar. Isabela observou o movimento ao redor, pessoas trabalhando, clientes sendo atendidos, um ambiente de prosperidade modesta, mas genuína. Dona Carmen, disse Leonardo, pode contar para a Isabela como surgiu o projeto? Claro, sorriu a mulher. Há 3 anos eu estava desempregada, com 2 filhos para criar, sem perspectiva. Tinha uma ideia de fazer bolos por encomenda, mas não sabia nem como calcular o preço de venda. Foi quando conheci uma consultora que me ajudou a estruturar tudo. E deu certo? Perguntou Isabela. Mais do que deu, riu Dona Carmen. Hoje tenho 6 funcionárias e atendo encomendas para toda a Zona Sul. E o melhor, agora ajudo outras pessoas a fazer o mesmo. Eles passaram as próximas 2 horas visitando cada negócio, conversando com os empreendedores, entendendo suas histórias. Isabela ficou impressionada com a transformação que um pouco de orientação e estrutura havia causado na vida daquelas pessoas. Leonardo, disse ela quando saíram do prédio, por que me trouxe aqui? Porque queria que você visse o impacto real do que quer fazer, respondeu ele. Isabela, sua ideia de consultoria para pequenos negócios não é apenas um sonho romântico. É uma necessidade real que pode transformar vidas. Eu sei disso, mas não precisava do seu dinheiro para fazer. Não precisa do meu dinheiro, concordou ele. Mas com ele, poderia fazer 10 vezes mais, 10 vezes mais rápido. Eles caminharam até uma pequena praça próxima e se sentaram num banco sob uma árvore. Isabela, posso te contar por que realmente quero fazer essa sociedade? Por favor. Leonardo respirou fundo antes de falar. Porque há 3 anos, meu melhor amigo morreu num acidente de carro. Estava voltando de uma festa onde gastamos mais dinheiro em uma noite do que a maioria das pessoas ganha em 1 ano. Na época, percebi que estava vivendo uma vida completamente vazia. Leonardo, deixe-me terminar, disse ele suavemente. Desde então, venho tentando encontrar uma forma de usar meu dinheiro para algo que realmente importe. Já investi em várias ONGs, projetos sociais, mas sempre me senti como um outsider, alguém apenas escrevendo cheques. E comigo seria diferente. Sim, porque você entende esse mundo, veio dele, sabe quais são as necessidades reais. Comigo, você teria recursos para fazer a diferença de verdade. Comigo, eu teria propósito de verdade. Isabela o estudou cuidadosamente.
Havia sinceridade em sua voz, uma vulnerabilidade que ela não esperava. E o que acontece entre nós pessoalmente? Perguntou ela. Não sei, admitiu Leonardo. Sei que me sinto diferente quando estou com você. Sei que quero descobrir se isso é real. Mas sei também que misturar sentimentos com negócios é complicado. Muito complicado. Então, que tal fazermos assim? Aceita a sociedade, mas estabelecemos regras claras. Negócios são negócios. Se rolar algo pessoal entre nós, lidamos com isso separadamente. Isabela riu. Leonardo, você realmente acha que é possível separar as coisas assim? Acho que podemos tentar. Ou podemos deixar o medo decidir por nós e nunca descobrir o que poderia ter sido. O sol estava se pondo quando eles voltaram para o carro. Durante o trajeto de volta para casa, Isabela pensava em tudo o que havia visto e ouvido. O projeto do Centro de Empreendedorismo era exatamente o que sonhava em fazer, mas em maior escala. Com o investimento de Leonardo, poderia ajudar centenas, talvez milhares de pessoas. Leonardo, disse ela quando pararam em frente ao seu prédio, preciso de mais alguns dias para decidir. Claro, mas Isabela? Sim, independente da sua decisão sobre a sociedade, gostaria de continuar te vendo. Se você quiser, claro. Isabela sorriu pela primeira vez naquele dia. Gostaria também. Quando ela subiu para o apartamento, sabia que estava prestes a tomar a decisão mais importante da sua vida e, pela primeira vez, achava que tinha coragem para arriscar tudo por algo que poderia mudar não apenas sua vida, mas a vida de muitas outras pessoas. Segunda-feira de manhã, Isabela chegou ao restaurante com uma decisão tomada. Havia passado o domingo conversando com seus pais, pesquisando sobre Leonardo e o grupo Almeida Costa e, principalmente, ouvindo seu coração. A conversa com Dona Carmen e a visita ao Centro de Empreendedorismo haviam sido o empurrão que precisava. Bruno, chamou ela, aproximando-se do colega que estava preparando as mesas para o almoço. Preciso falar com o Sr. Antônio. Ele está no escritório. Mas Isa, você está bem? Parece nervosa. Estou, mas é nervosismo bom. Antônio Ferreira, dono do restaurante, era um homem de 60 anos que havia dado a primeira oportunidade de trabalho para Isabela 3 anos atrás. Ele a conhecia bem e havia se tornado quase uma figura paterna para ela. Isabela, minha filha, entra. O que foi? Disse ele, notando sua expressão séria. Sr. Antônio, preciso pedir demissão. O homem parou de mexer nos papéis sobre a mesa e a olhou com surpresa. Demissão? Por quê? Aconteceu alguma coisa? Alguém te desrespeitou? Não, senhor, pelo contrário. Apareceu uma oportunidade de abrir minha própria empresa. Antônio se recostou na cadeira, estudando-a cuidadosamente. Conta para mim. Isabela explicou sobre a proposta de sociedade, omitindo apenas a identidade exata de Leonardo. Quando terminou, Antônio ficou em silêncio por alguns minutos. Isa, você tem certeza de que isso não é arriscado demais? Perguntou ele finalmente. Tenho certeza de que é arriscado, respondeu ela honestamente, mas também tenho certeza de que é a chance da minha vida. E se der errado? Se der errado, vou me levantar e tentar de novo. Mas, senhor, Antônio, e se der certo? E se eu conseguir ajudar centenas de pessoas como seus pais ajudaram o senhor quando ele começou aqui? Antônio sorriu. Ele havia começado o restaurante do zero, com a ajuda dos pais de Isabela, que foram seus primeiros clientes fiéis no bairro. Está bem, disse ele finalmente, mas com uma condição. Qual? Se precisar de ajuda, de conselho, ou se as coisas não derem certo, você sabe onde me encontrar. E se der certo, quero ser seu primeiro cliente. Isabela sentiu os olhos se enchendo de lágrimas. Obrigada, Sr. Antônio. Por tudo. Uma hora depois, ela estava ligando para Leonardo. Isabela, ele atendeu no primeiro toque. Aceito sua proposta, disse ela sem preâmbulos, mas com condições. Estou ouvindo? Primeiro, quero um contrato formal, com tudo especificado. Investimento, responsabilidades, divisão de lucros, cláusulas de saída. Feito. Segundo, as decisões estratégicas são tomadas em conjunto. Nada de você usar o dinheiro como argumento para ter a palavra final. Concordo. Terceiro, mantemos vida pessoal e profissional separadas, pelo menos no início. Leonardo ficou em silêncio por um momento. Isso vai ser mais difícil do que você imagina. Por quê? Porque vou ter que fingir que não estou me apaixonando por você
toda vez que te vejo trabalhando. O comentário pegou Isabela desprevenida. Seu coração acelerou, mas ela manteve a voz firme. Leonardo, desculpa. Sei que você disse para manter separado. Pode marcar uma reunião para esta semana, para discutirmos os detalhes. Pode ser quinta-feira? Perfeito. Te busco às 9 horas. Vamos para o escritório do meu advogado. Quando Isabela desligou, sentiu uma mistura de excitação e terror. Havia acabado de tomar a decisão mais arriscada da sua vida. Quinta-feira chegou com chuva, o que Isabela interpretou como um sinal de que mudanças estavam vindo. Ela se vestiu com o único conjunto social que possuía, uma calça preta e blazer cinza, que havia comprado numa promoção para as entrevistas de estágio, e esperou Leonardo no saguão do seu prédio. Quando ele chegou, dirigindo pessoalmente um Mercedes prateado, Isabela percebeu que estava ainda mais nervosa do que imaginava. Bom dia, disse ele, saindo para abrir a porta para ela. Está pronta para mudar sua vida? Espero que sim, respondeu ela, entrando no carro. O escritório do advogado ficava num dos prédios mais elegantes da Faria Lima. Dr. Henrique Monteiro era um homem de 50 anos, com cabelos grisalhos e um terno que provavelmente custava mais que o antigo salário mensal de Isabela. Senhorita Silva, disse ele, cumprimentando-a educadamente. O Leonardo me explicou os termos gerais da sociedade que vocês querem formar. Muito interessante. Durante as 2 horas seguintes, eles discutiram cada cláusula do contrato. Isabela fez questão de entender cada termo, cada implicação legal. Leonardo havia sido generoso nos termos, 50% de participação para cada um, apesar de ele estar entrando com todo o capital inicial. Leonardo, disse ela durante uma pausa, isso não está equilibrado. Você está investindo o dinheiro, eu só estou entrando com o trabalho. Você está entrando com o conhecimento, a visão, a conexão com o mercado-alvo, respondeu ele. Sem você, eu teria apenas dinheiro. E dinheiro sozinho não constrói negócios de impacto social. Dr. Monteiro observava a interação entre eles com interesse evidente. Posso fazer uma sugestão? Disse ele. Que tal incluirmos uma cláusula de revisão dos termos após o primeiro ano? Se a empresa crescer além das expectativas, vocês podem renegociar a participação. Boa ideia, concordou Leonardo. E se não crescer? Perguntou Isabela. Então dissolveremos a sociedade sem prejuízo para nenhuma das partes, disse Leonardo. Isabela, confio em você. Mas se você não confiar em si mesma, isso não vai funcionar. No final da manhã, eles tinham um contrato preliminar pronto. A empresa se chamaria Impulso Social, Consultoria e Desenvolvimento, e o investimento inicial seria de R$2 milhões. 2 milhões? Isabela quase engasgou quando ouviu o valor. Leonardo, isso é muito dinheiro. É o necessário para começarmos direito. Escritório adequado, equipe inicial, marketing, reserva para os primeiros meses. E se eu perder tudo? Leonardo parou de revisar os papéis e a olhou diretamente nos olhos. Isabela, você sabe qual foi meu primeiro investimento quando assumi a empresa do meu pai? Não. R$5 milhões numa startup de tecnologia. Perdi tudo em 6 meses. Sabe o que aprendi? O quê? Que o medo de perder dinheiro nunca pode ser maior que a vontade de construir algo importante. Mas era dinheiro seu, dinheiro da sua família. E agora é nosso dinheiro, da nossa sociedade. Interrompeu ele suavemente. Isabela, se você não conseguir confiar em mim, isso não vai funcionar. Ela o estudou por um longo momento. Havia sinceridade em seus olhos, mas também havia algo mais, uma vulnerabilidade que ela estava começando a reconhecer. Está bem, disse ela finalmente. Vamos fazer isso. 3 semanas depois, Isabela estava sentada em sua nova mesa, no escritório de 200 metros quadrados que haviam alugado na Vila Olímpia. O espaço era moderno, com salas de reunião com paredes de vidro, uma pequena cozinha e vista para um parque. Era um mundo completamente diferente de tudo o que conhecia. Isa, chegaram mais 5 currículos para a vaga de consultora júnior, disse Mariana, a secretária que haviam contratado na semana anterior. Obrigada, Mari. Pode agendar as entrevistas para amanhã? Isabela ainda estava se acostumando com a ideia de ter funcionários, de tomar decisões que afetavam outras pessoas, de ser patroa. Nos últimos dias, havia entrevistado candidatos, escolhido mobiliário, definido processos internos.
Era emocionante e aterrorizante ao mesmo tempo. Leonardo aparecia no escritório quase todos os dias, mas mantinha uma distância respeitosa, limitando-se a reuniões formais e decisões estratégicas. Mesmo assim, Isabela era dolorosamente consciente da presença dele. A forma como preenchia uma sala, como as pessoas reagiam quando ele chegava, como ela mesma se sentia diferente quando ele estava por perto. Toque, toque, disse Leonardo, aparecendo na porta da sala dela. Posso interromper? Claro, entre. Como está se sentindo? 3 semanas como empresária? Assustada, admitiu ela, mas animada. Leonardo, obrigada por tudo isso. Não me agradeça ainda. Agradece quando tivermos nosso primeiro cliente. Sobre isso, Isabela pegou uma pasta sobre a mesa. Recebi 3 propostas interessantes hoje. Leonardo se sentou na cadeira em frente à mesa dela, genuinamente interessado. Conta. A primeira é de uma cooperativa de catadores de recicláveis em Carapicuíba. Eles querem expandir o negócio, mas não sabem como se organizar legalmente. Interessante. E as outras? Uma rede de pequenos mercados na Zona Leste que quer se modernizar e implementar sistemas de gestão. E um grupo de mulheres empreendedoras em Heliópolis que quer criar uma incubadora de negócios locais. Leonardo sorriu e Isabela notou o orgulho genuíno em seus olhos. Isabela, você percebe o que está acontecendo aqui? O quê? Em 3 semanas, sem nenhum marketing formal, vocês já têm 3 propostas de trabalho. Isso significa que havia uma demanda reprimida real pelo que vocês oferecem. Ou significa que somos baratos, riu ela. Não sejam. Esse é um erro comum de novos empreendedores. Cobrem o valor justo pelo trabalho de vocês. Como eu faço isso se nem sei quanto vale meu trabalho? Leonardo se inclinou para frente, ficando mais perto dela. Isabela, você transformou a vida da Dona Carmen. Ajudou dezenas de pessoas no Centro de Empreendedorismo a estruturarem seus negócios. Seu conhecimento vale muito mais do que você imagina. Havia algo na forma como ele falava, na intensidade do olhar, que fez Isabela se sentir exposta e valorizada ao mesmo tempo. Leonardo, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você realmente está fazendo isso? E não me venha com a história do propósito e da responsabilidade social. O verdadeiro motivo. Leonardo ficou em silêncio por um momento, brincando com uma caneta sobre a mesa. Você quer a resposta honesta ou a politicamente correta? A honesta. Porque em 32 anos de vida, você foi a primeira pessoa que me fez querer ser uma versão melhor de mim mesmo. E isso me assusta e me emociona ao mesmo tempo. O ar na sala ficou carregado de tensão. Isabela podia sentir o coração acelerando, mas tentou manter a compostura profissional. Leonardo, nós combinamos de manter as coisas separadas. Eu sei, e estou tentando, mas você pediu honestidade. Eu agradeço, mas preciso que você entenda que isso é complicado para mim. Por quê? Isabela se levantou e foi até a janela, observando o movimento da rua lá embaixo. Porque nunca sei se você está interessado em mim ou na novidade que eu represento. Porque sua vida é completamente diferente da minha. E porque tenho medo de que quando a realidade bater, você se arrependa de tudo isso. Leonardo se levantou também e se aproximou dela, mas manteve uma distância respeitosa. Isabela, posso te garantir uma coisa? O quê? Não vou me arrepender. Independente do que acontecer entre nós pessoalmente, não vou me arrepender de ter investido em você, porque você já provou que vale cada centavo. Como? Porque em 3 semanas você criou algo do zero, porque as pessoas já estão procurando vocês, porque você está fazendo exatamente o que disse que faria. Isabela se virou para encará-lo, vendo a sinceridade em seus olhos. E entre nós? Perguntou ela suavemente. Entre nós vamos ver o que acontece. Sem pressão, sem expectativas irreais. Só vamos ver. Antes que qualquer um dos dois pudesse dizer mais alguma coisa, Mariana bateu na porta. Desculpem interromper, mas chegou uma jornalista aqui. Ela quer fazer uma matéria sobre empresas sociais emergentes. Isabela e Leonardo se entreolharam, ambos sabendo que aquilo poderia ser a primeira grande exposição da empresa. Manda ela entrar, disse Isabela, ajeitando o blazer e voltando para trás da mesa. Só Isabela, disse Leonardo antes da jornalista entrar. Seja você mesma. Sua autenticidade é seu maior diferencial.
E quando Isabela se preparou para dar sua primeira entrevista como empresária, soube que sua vida havia mudado de forma irreversível. Para melhor ou para pior, ela descobriria em breve. 6 meses depois da entrevista, Isabela estava na capa da revista Empreendedorismo Brasil, com o título A Garota da Periferia que Revolucionou a Consultoria Social. A Impulso Social havia crescido exponencialmente. Agora tinham 12 funcionários, escritórios em 3 cidades e uma lista de espera com mais de 100 empresas querendo seus serviços. Isa, você viu as redes sociais hoje? Perguntou Camila, que havia sido contratada como diretora de marketing da empresa. Estamos trending topic no LinkedIn. Por que dessa vez? Perguntou Isabela, sem levantar os olhos dos relatórios que estava revisando. Por causa do projeto com a cooperativa de Carapicuíba. Eles dobraram a renda dos cooperados em 4 meses. A imprensa está chamando de milagre da gestão. Isabela sorriu, mas era um sorriso cansado. O sucesso havia vindo mais rápido e maior do que ela jamais imaginou, mas também trouxera pressões que não esperava. Jornalistas queriam entrevistas constantemente. Outros empresários a procuravam para parcerias. Convites para eventos pipocavam todos os dias. Camila, cancela a entrevista com a Globo para amanhã, disse ela. Preciso de um dia para respirar. Isa, você tem certeza? É o Jornal Nacional. Tenho certeza. Aliás, cancela todos os compromissos externos desta semana. Quero focar nos projetos em andamento. Camila a observou com preocupação. Você está bem? Estou. Só cansada. Era mais que cansaço. Isabela sentia que estava perdendo o controle da própria vida. O que começara como um sonho de ajudar pequenos empresários havia se tornado uma máquina de sucesso que ela mal conseguia acompanhar. Toque, toque. Leonardo apareceu na porta, como sempre fazia ao final das tardes. Oi, disse Isabela sem muito entusiasmo. Posso entrar? Você parece diferente hoje. Entre. E sinto, estou só cansada. Leonardo fechou a porta e se sentou na poltrona em frente à mesa dela. Nos últimos meses, eles haviam desenvolvido uma rotina de reuniões diárias, onde discutiam os rumos da empresa, mas também conversavam sobre tudo e nada. Era nesses momentos que Isabela se sentia mais próxima dele, mas também mais confusa sobre seus sentimentos. Isabela, você está feliz? Perguntou ele diretamente. A pergunta a pegou desprevenida. Por que pergunta isso? Porque nos últimos 2 meses, cada vez que entro aqui, você parece mais estressada. O sucesso deveria te deixar feliz, não exausta. Isabela se recostou na cadeira, olhando para Leonardo. Ele estava mais casual naquele dia. Jeans escuros e uma camisa de botão azul, sem gravata. Havia algo na forma como a observava que a fazia sentir-se vista, compreendida. Não sei se estou feliz, admitiu ela. Estou orgulhosa, animada com os resultados, mas sinto que estou perdendo o controle de tudo. Como assim? Leonardo, há 6 meses eu era garçonete. Hoje tenho 12 pessoas dependendo de mim, jornalistas me ligando todo dia. Empresários querendo reuniões. Às vezes sinto que não sou eu mesma, mas uma versão de mim que as pessoas criaram. Leonardo se inclinou para a frente, com uma expressão preocupada. Isabela, você quer diminuir o ritmo? Podemos recusar alguns projetos, contratar mais gente para dividir a carga. Não é isso, interrompeu ela. É que sinto que estou me perdendo no meio de tudo isso. E o pior é que não sei mais se isso é o que eu realmente quero ou se estou apenas surfando numa onda que não sei como parar. E o que você quer? A pergunta ecoou no silêncio da sala. Isabela percebeu que não sabia mais a resposta. Quero fazer a diferença na vida das pessoas, disse ela finalmente. Mas quero fazer isso sendo eu mesma, não sendo uma marca, uma imagem pública. Leonardo ficou em silêncio por alguns minutos, processando suas palavras. Isabela, posso te contar uma coisa que aprendi quando assumi a empresa do meu pai? Claro. No primeiro ano, eu tentei ser tudo para todos. Queria provar que merecia estar ali, que era competente, que podia superar as expectativas. Quase tive um colapso nervoso. O que você fez? Aprendi a dizer não. Aprendi que sucesso sustentável não é sobre fazer tudo, mas sobre fazer bem as coisas certas. Isabela o observou, notando as linhas de cansaço ao redor dos olhos dele que não havia percebido antes. Leonardo,
Posso te fazer uma pergunta pessoal? Sempre pode. Você é feliz? A pergunta o pegou tão desprevenido quanto havia pegado ela. Sou mais feliz do que era há 1 ano, respondeu ele honestamente, mas também mais confuso. Confuso como? Leonardo se levantou e foi até a janela, observando o movimento da rua. Isabela, nos últimos 6 meses trabalhando contigo, vendo você transformar vidas, vendo sua paixão pelo que faz, me fez questionar tudo sobre minha própria vida. Como assim? Antes de te conhecer, eu achava que sucesso era sobre números, faturamento, lucro, crescimento. Agora percebo que pode ser sobre impacto, sobre transformar realidades, sobre construir algo que importa de verdade. E isso te confunde? Me confunde porque significa que talvez eu tenha passado 15 anos da minha vida focando nas coisas erradas. Isabela se levantou também e se aproximou dele na janela. Leonardo, você não passou 15 anos focando nas coisas erradas. Você construiu uma empresa que emprega milhares de pessoas, que gera riqueza, que contribui para a economia. Isso também é importante. Mas não me faz sentir como eu me sinto quando vejo o resultado do nosso trabalho aqui. E como você se sente aqui? Leonardo se virou para encará-la e Isabela percebeu que eles estavam muito próximos. Podia ver as nuances nos olhos castanhos dele, sentir o perfume sutil que ele usava. Como se estivesse no lugar certo, fazendo a coisa certa com a pessoa certa, disse ele suavemente. O coração de Isabela acelerou. Há meses que sentia a tensão crescendo entre eles, os olhares que duravam mais que o necessário, as conversas que se aprofundavam além do profissional. Leonardo, começou ela, mas foi interrompida pela campainha do celular dele. Ele olhou para a tela e suspirou. É minha mãe. Provavelmente sobre o jantar de família de domingo. Atende, disse Isabela, afastando-se um pouco. Eu preciso terminar uns relatórios mesmo. Isabela, podemos continuar essa conversa mais tarde? Talvez jantar juntos? Pode ser, disse ela, tentando manter a voz casual. Quando Leonardo saiu para atender o telefone, Isabela se deixou cair na cadeira, o coração ainda acelerado. Sabia que estava chegando num ponto onde não conseguiria mais fingir que entre eles havia apenas negócios. No sábado à noite, Isabela estava em casa dos pais ajudando sua mãe a preparar o jantar. Era algo que havia se tornado raro desde que a empresa decolou, mas que ela fazia questão de manter sempre que possível. Isa, você anda diferente, observou Dona Rosa, temperando o frango. Mais pensativa. É o trabalho, mãe, muita responsabilidade. Ou é homem, disse João entrando na cozinha. Conhece sua filha, Rosa. Essa cara é de quem está gostando de alguém e não sabe o que fazer. Isabela parou de descascar as batatas e olhou para o pai. Às vezes ele era surpreendentemente perspicaz. Pai, você não entende de nada de sentimentos femininos. Entendo de você, retrucou ele sorrindo. É o tal do sócio, né? Como você... Isa, você fala dele em toda a conversa há 6 meses. O Leonardo disse isso. O Leonardo sugeriu aquilo. Ou você está muito impressionada com as ideias dele, ou está gostando dele como homem. Dona Rosa parou de cozinhar e se virou para a filha. É verdade, Isa. Você está gostando dele. Isabela suspirou, percebendo que não adiantava mentir. Talvez. Não sei. É complicado. Por que complicado? Perguntou Dona Rosa. Porque somos sócios. Porque ele é rico e eu não. Porque não sei se o que sinto é real ou se é só admiração misturada com gratidão. João se sentou à mesa da cozinha com aquela expressão séria que usava quando queria dar conselhos importantes. Isa, deixa eu te falar uma coisa. Quando conheci sua mãe, eu era mecânico desempregado. Ela era filha do dono da padaria mais próspera do bairro. Pai, isso é completamente diferente. É diferente em escala, mas não em essência, interrompeu ele. O que importa não é quanto dinheiro cada um tem. É se vocês se respeitam, se confiam um no outro, se querem as mesmas coisas da vida. E como eu vou saber isso? Conversando com ele, disse Dona Rosa simplesmente. Para de ficar criando problemas na cabeça e vai atrás de respostas reais. Naquele momento, o celular de Isabela tocou. Era Leonardo. Oi? Atendeu ela saindo da cozinha para ter privacidade. Isa, desculpa ligar num sábado à noite, mas... Você pode conversar? Claro. Aconteceu alguma coisa? Não exatamente. É que...
Preciso te contar uma coisa que pode mudar tudo entre nós. O coração de Isabela disparou. Leonardo, você está me assustando. Posso te buscar? Ou você pode vir até meu apartamento? É uma conversa que prefiro ter pessoalmente. Isabela olhou para a cozinha onde seus pais estavam claramente tentando escutar a conversa. Me busca em 1 hora? Já estou saindo. 1 hora depois, Isabela estava no apartamento de Leonardo pela primeira vez. Era exatamente como imaginava. Moderno, elegante, com vista panorâmica da cidade. Mas havia toques pessoais que a surpreenderam. Livros espalhados por todos os cantos, plantas bem cuidadas, fotos de viagens que pareciam ter sido tiradas por ele mesmo. Quer alguma coisa para beber? Ofereceu ele, visivelmente nervoso. Um chá, se tiver. Enquanto ele preparava o chá na cozinha americana, Isabela observou uma estante cheia de livros sobre empreendedorismo social, desenvolvimento sustentável, impacto social. Leonardo, você já estava interessado nesses assuntos antes de me conhecer? Perguntou ela, folheando um livro sobre microcrédito. Sim, mas de forma teórica, respondeu ele, voltando com 2 xícaras. Você tornou tudo prático, real. Eles se sentaram no sofá, mantendo uma distância respeitosa, mas Isabela podia sentir a tensão no ar. Leonardo, o que você precisa me contar? Ele respirou fundo antes de falar. Isabela, nos últimos 6 meses, trabalhando contigo, vendo quem você realmente é, eu me apaixonei por você. Isabela sentiu o coração parar e depois disparar. Leonardo, deixe-me terminar, por favor, disse ele. Sei que combinamos de manter as coisas separadas. Sei que nossa situação é complicada. Mas não consigo mais fingir que o que sinto é apenas admiração profissional. E o que você quer que eu faça com essa informação? Quero que seja honesta comigo sobre o que você sente. Isabela colocou a xícara de chá sobre a mesa e se virou para encará-lo completamente. Leonardo, você tem certeza de que está apaixonado por mim? Ou pelo que eu represento? Pela mudança que trouxe para a sua vida? Como posso provar que é por você? Não pode, disse ela suavemente. Assim como eu não posso provar que o que sinto por você não é gratidão ou impressão com seu mundo. E o que você sente por mim? Isabela fechou os olhos por um momento, tentando encontrar coragem para ser completamente honesta. Sinto que quando estou contigo, sou a melhor versão de mim mesma. Sinto que você me vê de verdade, não apenas a empresária bem-sucedida ou a garota pobre que deu certo. Sinto que posso confiar em você de uma forma que nunca confiei em ninguém. Isso parece com amor, disse Leonardo suavemente. Parece. Mas também parece arriscado demais para 2 pessoas que são sócias numa empresa em crescimento. Leonardo se aproximou dela no sofá, pegando suas mãos. Isabela, posso te propor uma coisa? O quê? Que tal se tentarmos? De verdade, sem medo, sem desculpas, sem ficar criando obstáculos. Se der errado, lidamos com as consequências como adultos responsáveis. E se der certo? Se der certo, construímos algo incrível juntos. Não apenas a empresa, mas uma vida. Isabela olhou para as mãos dele segurando as suas, pensando em tudo que havia construído nos últimos meses, em todos os riscos que havia corrido para chegar até ali. Leonardo, se formos fazer isso, tem que ser de verdade. Nada de joguinhos, nada de tentar me proteger porque venho de um mundo diferente, nada de me tratar como se fosse frágil. Combinado. E você tem que entender que vou continuar sendo quem sou. Não vou virar socialite. Não vou abandonar meus valores, não vou fingir ser alguém que não sou. Não quero que seja outra pessoa, disse Leonardo, aproximando o rosto do dela. Quero exatamente quem você é. Quando se beijaram, foi como se todas as barreiras que haviam construído entre eles desabassem de uma vez. Era um beijo cheio de 6 meses de tensão reprimida, de sentimentos negados, de possibilidades finalmente aceitas. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. E agora? Perguntou Isabela. Agora vamos descobrir se 2 pessoas de mundos diferentes podem construir um mundo novo juntos, respondeu Leonardo sorrindo. Pode dar muito certo ou muito errado. Pode. Mas uma coisa eu sei. Vai ser a aventura mais interessante das nossas vidas. Isabela sorriu, sentindo-se mais leve do que havia se sentido em meses. Pela primeira vez desde que se conheceram, não havia mais segredos ou sentimentos não ditos entre eles. Leonardo, sim? Você nunca vai imaginar quem eu realmente sou,
disse ela, repetindo as palavras que haviam dado título à história deles. E quem você realmente é? Uma garota que aprendeu que, às vezes, os maiores riscos trazem as maiores recompensas. Que ali no apartamento com vista para São Paulo, Isabela e Leonardo selaram o início de uma nova fase. Não apenas como sócios em negócios, mas como parceiros na vida, prontos para enfrentar juntos qualquer desafio que o futuro pudesse trazer. 6 meses depois, a Impulso Social havia se tornado referência nacional em consultoria social. Isabela estava na lista das 30 pessoas mais influentes do Brasil, da revista Época. E ela e Leonardo haviam provado que amor verdadeiro não conhece diferenças sociais. Apenas reconhece almas que se complementam perfeitamente.